Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu acho o seguinte, você pode ver uma crise de duas maneiras, como uma confusão, ou você pode ver uma crise como uma oportunidade. E essa crise, na nossa visão, é uma oportunidade. Será que baixou a fervura no partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL? Quem vai nos contar aqui no 15 Minutos agora é a Kelly Cadanos. Ela que é editora da Gazeta do Povo, lá em Brasília, da editoria de República. E ela que fez uma entrevista com uma liderança importante do partido, que é o deputado Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados. A liderança anterior, nitidamente, estava contra o governo. Isso ficou claro nas gravações que foram feitas, chamando o presidente de vagabundo, falando que vai implodir o presidente. E é sobre essa entrevista que eu converso com ela agora aqui no nosso podcast. Ô Kelly, eu queria começar sabendo um pouco sobre quem é o deputado Vitor Hugo. Parece agora que ele até pediu para mudar o nome, né, pelo qual ele é conhecido. Oi, Márcio, olá para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, o Major Vitor Hugo, né, como ele foi eleito, era o nome de urna dele, pediu recentemente para trocar o nome para apenas deputado Vitor Hugo, né? Ele que é do PSL, é de Goiás, foi eleito agora para o primeiro mandato e já assumiu a liderança do governo na Câmara dos Deputados. É um deputado muito próximo, claro, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, tanto que foi escolhido por ele para liderar o governo na Câmara. Quem é amigo do Vitor Hugo é meu amigo também. Grato pelo apoio, pessoal. Tamo juntos. E tem aí protagonizado parte também dessa crise envolvendo o partido, envolvendo o PSL, e tem protagonizado embates muito duros, inclusive com um conterrâneo, né, que é o deputado delegado Valdir, que também é do PSL, também é de Goiás e era líder do PSL até pouco tempo atrás, quando começou esse vai e vem de troca de lideranças, né? Atualmente foi destituído da liderança, agora quem assumiu a liderança do PSL na Câmara é o Eduardo Bolsonaro no lugar dele. Pois é, bom, vamos falar um pouco então sobre a tua conversa com o deputado Vitor Hugo, ele o líder do governo, né, na Câmara. O que ele disse sobre a crise que surgiu nos últimos dias aí no PSL? Márcio, é muito difícil ainda a gente ter um diagnóstico, né, do que pode acontecer com essa crise. Isso quem disse foi o próprio deputado Vitor Hugo, né, ele que concedeu uma entrevista exclusiva, participei eu e o Olavo Soares, colega aqui de Brasília, e ele contou pra gente que no momento ainda é muito prematuro dizer para que lado essa crise vai, para onde as pessoas vão, se vão sair do PSL, o que vai acontecer. A perspectiva dele é que precisa ter ali uma estabilidade do Eduardo Bolsonaro na liderança do governo, criticou muito, na liderança do PSL, criticou muito o ex-líder, o delegado Valdir. Bom, nós nunca marchamos juntos. A verdade é que o delegado Valdir conduziu a presidência do PSL em Goiás de uma maneira extremamente egoísta e individual. E aí ele disse que, inclusive, pode ser vista a crise de duas maneiras, né? Ou como uma confusão ou como uma oportunidade. E que, né, na visão dele, na visão do governo, essa crise do PSL é uma oportunidade porque a liderança anterior, né, do partido, que era o delegado Valdir, nitidamente estava contra o governo, na opinião dele, e isso ficou muito claro, segundo ele. Então, também classificou aí como o melhor momento do governo, né, apesar da crise, por conta, inclusive, das trocas na liderança, tanto do PSL, quanto na troca do comando, né, da liderança do governo no Congresso. A gente vai lembrar, o Congresso, né, a liderança no Congresso era da deputada Joyce Hasselmann, que também é do PSL. Sempre tem um filho envolvido nessas crises. Ou é um tweet que fez xingando alguém do Congresso, ou uma montagem que fez em relação ao presidente da Câmara, ou ao presidente do Senado, ou a um ministro. Até quando isso vai acontecer? Então, ele disse que, inclusive, essa troca fez bem para o partido, vai fazer bem para o governo, e ele está vendo isso desta forma e diz que é natural que um partido que cresceu tão rápido, como foi o caso do PSL, tem alguma dificuldade em se entender por conta do crescimento muito rápido. Diz que o partido está aprendendo, mas ele diz também que não sabe se vai ter tempo suficiente do partido aprender antes de uma ruptura total, né? Então, totalmente sem uma perspectiva de apaziguar os ânimos, pelo menos por enquanto, dentro do PSL. Todos aqueles que pediram transparência e todos aqueles que votaram a favor do Eduardo estavam sendo processados por ter, infringido alguma regra estatutária. Isso aí, nitidamente, é uma manobra
para tentar conseguir a maioria e impor o líder pelo bloco do lado de lá, que está mais aliado com uma imprensa tem chamada em ala bivarista, né? Em contraposição com a ala bolsonarista, a que eu faço parte. Mas pelo que dá a entender do que você falou, ele quis mostrar um certo otimismo, assim, apesar do momento que claramente é bem conturbado dentro do PSL, né? Exato, ele quis isolar o governo da crise, né? Acho que isso também, como líder do governo na Câmara, é um pouco do papel dele. Então ele tentou isolar o governo dessa crise, dizendo que isso não vai atrapalhar as votações do governo, não vai atrapalhar de forma alguma a agenda do presidente Bolsonaro, né? E tanto que disse que foi uma oportunidade aí para fazer mudanças que eram necessárias na articulação do governo. Em todo momento nessa crise, é inegável que tem muitos elementos que envolvem aí os filhos do presidente Jair Bolsonaro, né? E, aliás, todos eles, né? Tem tanto o caso aí do deputado Eduardo Bolsonaro, que agora virou efetivamente o líder do PSL na Câmara, depois daquela confusão. Tem as provocações em redes sociais entre o Carlos Bolsonaro e a ex-líder, a Joyce Hasselman, né? Ex-líder no Congresso. Enfim, tudo isso acontecendo. E o que ele disse em relação a essa política ligada muito à família do presidente Jair Bolsonaro, ao governo e ao partido, hein, Kelly? Nesse ponto ele foi bem conciliador, Márcio. Ele disse que os filhos não atrapalham o governo. Pelo contrário, os filhos do presidente atuam, na minha visão, 100% aliados com o pai para ajudar o governo. Eu tenho uma ótima relação com todos eles e das minhas conversas que eu tive lógico, com contatos variados, mais com o Eduardo agora por causa de estarmos na mesma casa e num objetivo comum, mas também tenho contato com o Flávio, já tive alguns contatos com o Carlos e a minha avaliação é de que eles contribuem, não prejudicam. É uma crítica que tem sido feita por, inclusive, alguns integrantes do PSL. A própria Joyce Hasselman, que é ex-líder do Congresso, diz que os filhos atrapalham o governo. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, também tem criticado muito os filhos do presidente. E o Major Vitor Hugo resolveu adotar um tom mais conciliador em relação a ele. Diz que não sente isso, que acha que, inclusive, é o contrário que acontece. Inclusive, defendeu a permanência do Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL. Eduardo está líder do PSL nesse momento, né? Apesar de todos esses momentos conturbados que a gente teve nessa semana, por enquanto ele está como líder do partido e o Major Vitor Hugo defendeu que ele deve continuar liderando a legenda dentro da Câmara. Kelly, ainda outros temas que foram abordados aí na conversa. Por exemplo, ele falou sobre a influência ou não de Olavo de Carvalho, o filósofo, aí no governo Jair Bolsonaro, Kelly? Ele falou sobre a influência do Olavo de Carvalho, sim, mas ele não falou exatamente da influência no governo, Márcio. Ele deu uma escapada nessa pergunta, a gente perguntou isso para ele, mas ele deu uma escapada e falou da influência do Olavo de Carvalho para ele, né? Ele que disse que concorda com muitas ideias do Olavo de Carvalho, mas mesmo assim vê alguns pontos de uma maneira crítica, né? Ele diz que não concorda 100% com tudo que o Olavo disse, que não é só porque é o filósofo que ele vai concordar, mas ele não mostrou em nenhum momento ter uma postura contrária ao filósofo ou de achar que ele se meta demais no governo, enfim. Mas confesso que não é alguém que me inspire 100%. Aos moldes do que ele mesmo prega, eu tenho críticas, não só ele, mas qualquer outra pessoa que pensa, que expressa suas opiniões. E então, eu leio com atenção, porque sei da inteligência, da capacidade dele, mas eu não me alio a todos os comentários que ele faz, simplesmente porque é ele que está fazendo. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Então, esse desafio de examinar essa indexação dessas despesas obrigatórias que estão asfixiando a República. Vamos falar de economia e dos gastos do governo agora aqui no 15 Minutos. Na contramão do que deseja o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Congresso Nacional acabou engessando ainda mais o orçamento para 2020. Foi uma espécie de pegadinha para o governo que aconteceu durante a tramitação da chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Quem vai explicar exatamente o que aconteceu é a Júlia Fontes, que é repórter da Editoria de República aqui da Gazeta, está aqui de novo comigo no 15 Minutos. Júlia, que pegadinha foi essa que os deputados acabaram colocando lá, o Congresso acabou colocando para o governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias?
parlamentares, que, como o próprio nome diz, é o orçamento do governo para o ano que vem. Né? Sim. Foi o seguinte, o governo mandou o texto do orçamento com um anexo que falava sobre as despesas que não podem ser contingenciadas, ou seja, que não podem ser bloqueadas no ano que vem. A gente lembra, né, que esse ano houve o contingenciamento de verbas de universidades, que teve protesto, né, bolsas de pesquisa. Então, é desse tipo de medida que a gente está falando. Aí o que aconteceu? O governo mandou a LDO, então, com esse anexo que tinha essa lista de despesas, mas eram despesas que o governo não pode contingenciar por lei. Então, tem previsão ou constitucional ou em outras leis que apontam que o governo não pode contingenciar essas despesas. Por exemplo, benefício de previdência está entre elas, né? Exatamente. O abono, o BPC, né, que foi muito discutido benefício de prestação continuada, né, que foi discutido na reforma da Previdência. Então, é esse tipo de gasto. Então, tinha despesas com a dívida pública também, tem despesas financeiras, né? Isso já constava lá da lei enviada pelo governo, que não poderia ser contingenciado. Do projeto que o governo enviou. Então, eram 63 itens que não poderiam ser contingenciados. Aí, o que aconteceu? O projeto foi para o Congresso, aí tramitou lá no Congresso, né? Tem uma apreciação mista, né, entre deputados e senadores. E aí o relator do projeto já incluiu algumas novas rubricas nessa lista, né? O relator era o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia. Ele colocou mais 15 gastos nessa lista. E aí, quando foi para votação em plenário, a lista aumentou ainda mais, porque nessa votação os parlamentares podem fazer emendas ali na hora, né? Emendar e aprovar. Então, eles colocaram outros... No total, ficaram 26 itens que foram adicionados. Então, essa lista de despesas que não podem ser bloqueadas no ano que vem subiu para 89. E aí, tem muita coisa. E é meio curioso, assim, se a gente vai ver as prioridades dos parlamentares. Porque, assim, quem escolheu, né, o que colocar lá foram os deputados e senadores. Eles colocaram lá, despesas com ações vinculadas à função educação. E aí, o que isso acarreta? Mesmo não precisa ser necessariamente do Ministério da Economia. Qualquer ministério que tiver uma despesa com a função educação, função é um conceito orçamentário, né? Uma subdivisão do orçamento. Então, qualquer ministério que tiver alguma despesa relacionada a essa função não vai poder bloquear essas despesas. E aí, colocaram algumas outras coisas. Tem também pesquisas da Embrapa. Coincidência ou não, exatamente setores que tiveram contingenciamento nesse ano. Alguns deles, né? Esse que a gente citou aí, as bolsas de pesquisa e as próprias universidades. Exatamente. Né? Então, eles incluíram, por exemplo, a Embrapa, despesas de ações da Fiocruz, do IPEA, do IBGE. Mas tem umas outras prioridades meio curiosas. Por exemplo? Das Forças Armadas, né? Muita coisa das Forças Armadas. Então, tem uns projetos bem específicos, assim, por exemplo, aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins, Programa de Desenvolvimento de Submarinos e Programa Nuclear da Marinha. Nós falamos, inclusive, esses dias aqui no 15 Minutos desse programa de desenvolvimento de submarinos que está acontecendo, né? Tá a construção de submarinos brasileiros e havia até uma preocupação em relação a isso, os contingenciamentos recentes. Sim. De acordo com o LDO do ano que vem, então não pode, vai poder. Segundo o Congresso, não pode contingenciar recursos para esse programa, né? Agora, quando eu falei aqui no começo da conversa que, de certa maneira, o Congresso vai na contramão do que deseja o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, porque ele falou em algumas oportunidades chegou a, vamos colocar assim, reclamar, né, em alguns momentos, de que o dinheiro, os recursos são sempre muito carimbados. Ele quer, na verdade, a proposta do Paulo Guedes é o que ele chama de desengessar o orçamento. Isso. Então, é desvincular receitas. Receitas vinculadas são, por exemplo, a gente sabe que tem os mínimos constitucionais de investimento em educação e saúde. Então, aquele dinheiro tem que ir para aquela área, né? Ele quer que o governo tenha mais liberdade para fazer os investimentos. Então, isso, escolher para onde alocar, desobrigar, não ter essas obrigações, como com saúde e educação. Não ter a indexação, que é aquele aumento automático pela inflação, por exemplo, dos benefícios das aposentadorias. Isso gera um aumento do
quando aumenta o salário mínimo, aumenta também as aposentadorias, e isso gera um aumento de gastos, mesmo que o número de aposentados não cresça, né? Então, o Paulo Guedes quer mudar isso, mas o Congresso está indo justamente no outro lado, né? O que fizeram aí na LDO foi justamente engessar mais, porque se o governo não tiver o dinheiro, ele não vai poder cortar dessas áreas, se ele não tiver o dinheiro, ele vai ter que cortar de algum outro lugar. É um engessamento maior. Bom, pra gente fechar aí, a proposta agora passou assim no Congresso, vai para a sanção ao veto do presidente Jair Bolsonaro. Isso. O presidente pode vetar essas alterações, se ele quiser, mas daí o veto pode ser derrubado no Congresso. Então vamos ver. E agora tá com todo esse problema com o PSL, a crise política, né? A articulação não está exatamente tranquila, né? Não tá o melhor dos mundos pro governo, não. Vamos acompanhar para ver. Júlia, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. No episódio de hoje você ouviu um trecho da entrevista da deputada federal Joyce Hasselmann ao programa Roda Viva da TV Cultura. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.